Olá, boa noite. Bem-vindas. Vamos começar mais uma live. Estão me ouvindo direitinho? Ei, Berê, que bom que você tá aqui. Uma paciente deu a ideia de fazer esse quadro de picaretagens da semana. Afinal, toda semana eu venho lamentar aqui de alguma coisa que poderia ter sido diferente ou que, enfim, a gente teve um desfecho ruim por alguma picaretagem ou alguma indicação ou exame ou qualquer coisa na obstetrícia que não tenha evidência científica e que seja baseada em achismos. Infelizmente, isso vem acontecendo não é só na obstetrícia, mas em toda a área da saúde, né? Então, eu falo que tem sido cada dia mais difícil confiar nos profissionais da saúde, infelizmente, indicar, né, nutricionista, fisioterapeuta, outros colegas médicos de outras especialidades, tem sido muito desafiador e até mesmo lidar com os próprios colegas obstetras, enfim. E estamos aí neste movimento de levar informação baseada em evidências para as pessoas e fazendo a minha parte para mudar esse cenário. Bom, então, como ontem a gente falou da VTube, né, a blogueira, influencer, e hoje durante uma consulta, uma primeira consulta de uma pessoa que estava trocando de pré-natalista, inclusive com 25 semanas, o companheiro dela falou: nossa, a VTube foi para UTI tomar sangue. Aí eu falei disso ontem na live. Então, assim, já era esperado que isso fosse acontecer. Eu disse ontem, para quem não assistiu, a live está salva, tanto aqui no feed como no canal do YouTube. Eu posso deixar o link depois para quem quiser acessar e ouvir em 2.0, tá? Que eu falei bastante, eu nem gosto de falar, né? E eu disse sobre hemorragia na cesárea, né? E foi uma cesárea muito, possivelmente, muito difícil de fazer. E sim, existe essa chance de ter hemorragia, especialmente numa cesárea em trabalho de parto tão avançado, né? Com 10 centímetros de dilatação. Nós continuamos sem saber a indicação oficial da cesárea dela e só vamos saber se ela e a equipe quiserem falar sobre isso, mas hoje divulgaram nas redes sociais que ela precisou ir para a UTI tomar sangue. Ontem eu disse na live que ela já tinha falado que não conseguiu levantar para tomar banho porque ela estava ficando tonta e a pressão estava caindo muito. E eu disse, gente, isso é sinal de hemorragia, né? Eu disse sobre o índice de choque que a gente precisa fazer imediatamente após o parto normal e precisa fazer durante a cesárea. As pessoas que passam por cesárea, elas ficam um tempo na sala de recuperação pós-anestésica, que é para avaliar os sinais vitais e as chances dessa pessoa desenvolver uma hemorragia ali. Então, cesáreas como essa, de emergência no período expulsivo, sangram muito mesmo. E são grandes as chances de precisar de transfusão de sangue. Então, era um desfecho que eu já esperava realmente, especialmente pelo que ela disse ontem, que não tinha conseguido nem tomar banho ainda. E em algumas vezes os protocolos sugerem que a gente não espere tanto para transfundir a paciente. Tá? Então, o nosso protocolo no Brasil, inclusive, sugere que se a gente tem suspeita de uma perda estimada de sangue, mais de 1,5 litro, ou se a gente tem qualquer sinal de disfunção hemodinâmica, de alteração dos sinais vitais, do índice de choque, a gente precisa transfundir, porque é muito sangue que perde realmente e a gente precisa repor essa volemia. Tá? Então, já era esperado que ela precisasse tomar sangue mesmo, depois de uma cesárea de emergência, como foi a dela. Mais uma vez, nós não sabemos a indicação, tá? Então, aqui não estamos falando sobre isso, julgando se deveria ou não fazer cesárea, não fui eu que atendi o parto.
Mas é importante a gente falar sobre as complicações, né? É muito raro as pessoas falarem sobre as complicações da cesárea. As pessoas, como sempre, acham que a barriga da pessoa é um zíper, que a gente vai abrir, tirar o bebê e fechar o zíper. E isso não existe. Não existe. A hemorragia na cesárea acontece muito mais do que no parto normal. Então, é importante que as pessoas saibam disso, para que a gente cada vez mais vá quebrando na nossa sociedade a imagem de que a cesárea é o melhor parto do mundo e que é o mais seguro e que parto normal é coisa ultrapassada, tá? Então, isso não é verdade. E é importante, né, a gente sempre trazer aí esses debates. Vamos acompanhar, esperamos que ela fique bem, que se recupere logo, afinal, acaba ficando longe do bebê, né, fica em UTI, ninguém merece isso, e especialmente no puerpério imediato, então é muito delicado realmente. E a gente espera que ela recupere logo para voltar para a família dela. E lembrando que a hemorragia é a principal causa de morte materna no mundo, então a gente jamais deve negligenciar isso. E profissionais da saúde não hesitem em transfundir caso a pessoa tenha sinais de hipovolemia grave, tá? Pós-parto. Então, na hemorragia, a gente tem, né, o bundle, o Emotive agora, que a gente precisa estimar a perda sanguínea, e se essa perda sanguínea for de 300 a 500 ml, a gente já precisa pensar em agir imediatamente com as medicações todas as medicações do protocolo de hemorragia, para prevenir uma grande perda sanguínea que a gente precise repor com transfusão de sangue. Mas muitas vezes vai ser a transfusão mesmo, tá? E a gente não pode hesitar em transfundir nos casos que forem necessários. E é isso, espero que ela fique bem. Então, vamos para as nossas picaretagens da semana. Bom, a tal da indução falsa, né, gente? Era para eu ter falado disso semana passada, mas como eu falei muito, eu deixei para essa semana. Sempre tem indução falsa e eu sempre fico extremamente chateada com isso. A indução falsa é quando as pessoas internam a paciente para indução do trabalho de parto e mentem para as pacientes, mentem para elas mesmas que vão induzir esse trabalho de parto. Acaba que coloca ali 2, 3 comprimidos de misoprostol e falam que não deu certo, que não funcionou, que foi falha de indução e encaminham essa pessoa para cesárea. Nós já falamos ontem que a gente não tem dose máxima de misoprostol, nem tempo máximo de indução. Então, a gente precisa realmente aprender a fazer a indução do trabalho de parto para que a gente não engane as pacientes dessa forma. Tem um caso recente que eu fiquei extremamente chateada, que eu combinei um método de indução, eu usei balão e miso, o balão caiu com 7 centímetros, e simplesmente pararam o restante da indução, não botaram ocitocina, não romperam bolsa, fizeram nada e depois indicaram uma cesárea por parada por falha de indução e falaram com a paciente que era estado fetal não tranquilizador pela cardiotocografia e enfim. Então isso é muito delicado, né? A gente não fazer o que tem que ser feito, não seguir os protocolos e submeter a paciente a um risco desse de hemorragia durante a cirurgia, porque a gente não tem paciência de esperar ou de concluir a indução ou de explicar para a paciente o que é o processo de indução. Então, as pacientes também ficam frustradas, especialmente as que querem parir. Não são todas que querem cesárea, algumas delas, tá? São poucas, infelizmente, mas algumas delas querem parir. E elas estão dispostas a seguir a indução. E a equipe não. Então, é muito triste, né? A gente pegar esses cenários aí. E pessoas que, eu não sei passar balão. Aprende, né? Tem que aprender. Afinal, as coisas vão evoluindo e a gente precisa usar ao nosso favor, especialmente para proteger as pacientes de desfechos adversos, como a hemorragia, que mata. Infecção, que mata também. E a cesárea aumenta a chance disso acontecer. Então, a indução falsa tem me pegado bastante, assim, também, sabe? Uma pessoa falou aqui de uma outra picaretagem, ela mandou lá na caixinha
Cesariana, 3 ou mais cesarianas não pode parir. Isso também é uma picaretagem, infelizmente no Brasil. Para acompanhar um parto normal de uma pessoa que teve 3 ou mais cesáreas, assim, eu acho que a gente pode contar no dedo, tá? Quantas pessoas no Brasil vão topar acompanhar esse parto, sinceramente. Felizmente, eu faço parte de um grupo de obstetras do Brasil todo, que é o meu amado Help GO, em que a gente troca muitas informações, experiências, e temos algumas pessoas que topam, tá, acompanhar partos de 3 ou mais cesáreas. Então, a literatura já nos respalda em relação a isso. Nós temos poucos estudos realmente, mas nos respalda, tá? Porque uma cirurgia a mais aumenta muito mais o risco de vida para essa pessoa. Então, também é uma picaretagem, mas essa aí tá difícil de combater, tá? Essa aí vai ser dificílimo, na verdade. Hoje a gente tem uma vertente, né, de pessoas que são abertas à vida e elas querem engravidar várias vezes. E elas estão no direito delas. Existem pessoas que tiveram 9 cesáreas e isso, assim, é colocar a vida dessa pessoa em risco iminente de morte. Então, pessoas que são abertas à vida, geralmente elas entendem que o parto vaginal é a melhor escolha justamente porque elas querem viver para ter mais gestações e mais filhos, e acaba que muitas dessas mulheres que tiveram 3, 4, 5 cesáreas, que querem ter partos vaginais depois, é para ter mais filhos mesmo, para preservar a fertilidade. Afinal, quanto mais cesáreas a gente tem, menos a gente recomenda que engravide novamente, pelos riscos de acretismo placentário, rotura uterina, falha no trabalho de parto, outra cesárea, hemorragia. Então, tudo que a gente sempre fala aqui sobre os riscos da cesárea, que as pessoas não contam, tá? Hoje, eu atendi no consultório com a doula. A doula levou 2 pacientes hoje, acompanhou duas consultas de pré-natal. E uma delas, ela desabafou comigo e falou: Tainá, tem um colega seu que fala para as pacientes marcarem a cesárea logo, porque aí elas vão maquiadas, de unha feita, e de quebra ainda podem levar a fotógrafa. Então é muito mais legal agendar a cesárea. Aí eu falei: cara, isso não me surpreende, sinceramente. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? E aí depois, quando complica e a pessoa tem um óbito materno, fala que foi fatalidade. E as pessoas vão acreditar, né? Porque elas não sabem da importância de entender, assim, o que a cesárea pode causar, das complicações inerentes ao procedimento, tá? Duas ou mais cesáreas, gemelar, doenças crônicas, é sempre essa balela. Já foi mais que comprovado que tudo isso fala mais do profissional do que as condições da paciente. Falou tudo. Falou tudo. Gleima, obrigada pela contribuição. Isso fala muito mais sobre o profissional do que as condições da paciente, tá? Então, as limitações técnicas e até mesmo limitações pessoais, tá? E de índole da pessoa, porque não venha me falar que, ele não é uma boa pessoa, mas é um bom profissional. Isso não existe, tá? Se não é uma boa pessoa, automaticamente não é bom profissional e vice-versa. Então, isso fala muito, né, pra gente. E o quanto essas pessoas colocaram aí no capitalismo mesmo o momento do parto. Então é mais legal você ter uma fotógrafa e fazer a unha e fazer a maquiagem e agendar do que fazer da forma natural, né? Eu acho muito engraçado que ainda ninguém opta por engravidar através de FIV, se ela pode engravidar de uma forma natural. Mas será que um dia a gente vai preferir, tá? Gestar através de uma fertilização in vitro do que da forma natural?
Então, assim, existem pessoas que precisam da FIV e que bom que ela existe, assim como todas as intervenções médicas. Que bom que a cesárea existe, que bom que o fórceps existe, que o vácuo existe. Mas lógico que é melhor a gente seguir pela via natural. Eu sempre comparo também com defecar, fazer cocô. Muitas pessoas odeiam fazer cocô, inclusive eu odeio. Hoje eu já tenho uma relação um pouco melhor com fazer cocô, mas eu jamais vou chegar num coloprocto e falar assim, faz aqui uma colostomia em mim, porque eu não gosto de fazer cocô. Enquanto o ser humano tiver que fazer cocô e a gente não se adaptar, tá, a não fazer, a gente vai ter que fazer e beleza, tem pessoas que são super constipadas, tem vários problemas, mas vida que segue. Outras pessoas precisam de colostomia e que bom que ela existe, que maravilhoso. E é isso, gente, as pessoas trocaram muito, né, as coisas, assim, trocaram, inverteram os valores. Isso é muito, muito, muito triste, tá? Hoje eu recebi uma paciente, essa que está de 25 semanas, que o marido falou durante a consulta que a VTube foi internada, uma paciente com diabetes gestacional desde o primeiro trimestre de gravidez, ela já está com 25 semanas, com altura uterina maior do que o esperado, e ninguém fez nada, né? Porque diabetes gestacional não existe. Não precisa se preocupar, você está caçando coisas. Então, assim, é muito difícil mesmo. E essa pessoa disse que engravidou porque ela tomava anticoncepcional há muito tempo, a libido estava baixa, a testosterona estava baixa e o médico suspendeu o anticoncepcional para ver o que ia acontecer. O que vocês acham que aconteceu? Gravidez, né? Então, é muita irresponsabilidade para tratar das pessoas. Hoje também eu recebi uma mulher que dosaram testosterona, ela já tinha tido 2 abortos, dosaram testosterona, a testosterona estava baixa e fizeram reposição de testosterona, olha que coisa. Então, é muito difícil a gente lidar com isso. E às vezes eu não consigo me conter, assim, durante a consulta. Eu sou muito expressiva e às vezes eu reviro o olho, minha bochecha fica rosa de raiva. Então, assim, é muito estressante estar na pele de quem quer fazer o certo. E às vezes não é possível não demonstrar um desapontamento, assim, descontentamento com algumas condutas. E, enfim, né? Vamos seguindo. Outra pergunta foi sobre a episiotomia de rotina. Um colega médico perguntou, médico de família e comunidade, perguntou se a episiotomia deve ser feita de rotina mesmo. E ontem na live, uma outra pessoa perguntou se a episiotomia protege contra lacerações graves, porque uma amiga dela recebeu uma episiotomia e a justificativa era que era para proteger de laceração perineal grave. Vamos lá. A episiotomia não deve ser feita de rotina, como não deve ser feita, tá? Fazer episiotomia significa limitação técnica do profissional. Eu nunca fiz uma episiotomia e espero nunca precisar. Eu não falo que eu nunca faria, tá? Porque se eu não tiver um vácuo, não tiver um fórceps, e eu tiver uma grande emergência e esse bebê precisar nascer, e a última coisa que eu tiver ali naquele momento for uma episiotomia, eu vou fazer, mas assim, nunca fiz, espero não precisar, nunca precisei. E é limitação técnica mesmo do profissional. Afinal, o bebê, quando ele não tá nascendo, ou quando a gente tem um estado fetal não tranquilizador, quando a gente precisa acelerar esse parto por algum motivo, a gente tem outras coisas para fazer, como vácuo extrator, como fórceps. Não é a episiotomia que vai resolver, tá? Porque na maioria das vezes esse feto tá mal posicionado, a episiotomia não vai acelerar o parto e na grande maioria das vezes, por exemplo, uma distócia de ombros, que é uma grande emergência, também nunca precisei fazer episiotomia, afinal o ombro do bebê fica impactado no osso da mãe, não é na parte mole, então fazer uma mutilação genital na mulher
sem nenhuma indicação para resolução. Todos os estudos que avaliam a episiotomia hoje já mostram que a gente não tem uma indicação formal para episiotomia. Não há como dizer qual é o número seguro de episiotomia, porque não há indicação formal para fazer. Então, episiotomia não deve ser feita. E não, a episiotomia não protege contra laceração perineal grave, sabia? Eu estudo laceração perineal grave desde a faculdade, fiz iniciação científica nisso, meu TCC da residência foi sobre isso. E pasme, a episiotomia aumenta a chance de laceração de terceiro e quarto grau, afinal ela já é uma laceração de segundo grau, que quando a gente instrumentaliza, usa um fórceps ou vácuo, ou quando esse bebê se desprende, essa laceração que já é de segundo, ela pode correr para o ânus e causar uma laceração de quarto grau. Então, isso é uma mentira, tá? Então, por que hoje a gente tem esse grande movimento contra a episiotomia? Justamente porque a gente não tem evidência que corrobore a sua prática. E os fazer episiotomia, sim, é limitação técnica da pessoa que não deveria fazer isso. Ele perguntou sobre epísio de rotina e você não bateu nele? Eu não bati, porque esta é uma pessoa muito dedicada. E na formação dele, ele viu muito a episiotomia e ele quer ser diferente. Então, ele perguntou de bom coração se tem que fazer ou não, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso, inclusive. É uma pessoa muito dedicada e, assim, sempre discute os casos comigo, do pré-natal, lá da Unidade Básica de Saúde. E, infelizmente, ainda é ensinado episiotomia nas faculdades, né, gente? É ensinado. As pessoas ainda fazem episiotomia de rotina. Ou, dão uma justificativa fajuta, como, é para prevenir laceração grave, vou fazer uma episiotomia. A pessoa sequer sabe diagnosticar uma laceração de terceiro grau, quem dirá prevenir, tá? Então, eu não bato nas pessoas, não. Às vezes eu reviro o olho, fico vermelha, assim, fico angustiada, mas agredir não, tá? Às vezes eu pergunto, faço algumas outras perguntas para entender onde essa pessoa quer chegar, mas é isso. Às vezes as pessoas, elas perguntam mesmo porque elas viram isso, né, na formação. Essa pessoa, inclusive, é recém-formada e eu sei onde ela formou. Eu conheço o hospital que fez o internato e eu sei que lá tem muita episiotomia até os dias de hoje. Então, inclusive, na minha cidade natal, e eu fiquei lá muito durante toda a minha faculdade, todas as férias eu ia pra lá. E o meu principal papel era prevenir pelo menos uma episiotomia no dia. E era muito difícil, tá? Às vezes a gente tinha que se esconder no banheiro, a paciente tinha que parir no chuveiro, escondido, eu falar que, que pena, aconteceu, para ver se eu conseguia prevenir uma episiotomia. Naquela época, sei lá, 10, 11, 12 anos atrás, os partos eram todos em litotomia, 12 anos atrás, né? E hoje, infelizmente, ainda alguns, a maioria, não sei como tá, mas existem muitos partos em litotomia e muitas episiotomias. E as pessoas ainda são ensinadas. Até porque os dinossauros, né, que a gente fala, os dinossauros da obstetrícia, falando isso aqui não é etarismo, porque nós temos dinossauros jovens, recém-formados em obstetrícia também, que continuam perpetuando o que eles aprenderam no século passado. Então, não dá mais para praticar a obstetrícia do século passado. Eu falo que em todas as áreas da medicina, na cardiologia, na hemato, na neurocirurgia, ninguém mete o bedelho. Todo mundo segue ali e fica doido para sair um artigo novo, uma evidência nova no The Lancet, no JAMA, no não sei que lá, para ver ali artigos muito legais para colocar em prática. Mas na obstetrícia sai evidência científica nova, o povo, não, isso daí é coisa de gente nova, isso daí não serve, eu não aprendi assim. Então parece que a obstetrícia é uma área à parte da medicina, em que a medicina baseada em evidências não serve de nada. Mas não é bem assim, né? Beleza. Outro ponto que eu fiquei assim essa semana, eu fiquei boquiaberta na consulta,
Eu super indico para as pacientes fazerem consulta pré-natal com o pediatra, tá? Especialmente o pediatra que ela vai levar a criança depois que nascer. E essa semana, uma paciente queridíssima chegou com os pedidos de exame da pediatra e com as recomendações da pediatra. E uma das recomendações era tomar vitamina D. Nossa, eu por mim, você estaria tomando vitamina D desde o início da gravidez e dosar ferritina para uma paciente com hemoglobina normal. Então, além de outros exames que eu concordei realmente, mas quando ela falou isso, eu falei, que? Como assim? E, gente, vitamina D na gravidez, tanto dosar quanto repor, para a população em geral, não há recomendação. A gente só vai dosar e repor vitamina D e micronutrientes para pacientes que têm alguma desabsorção intestinal, como bariátrica, como doença celíaca ou outras doenças desabsortivas. Não é para a população geral, a gente não deve fazer isso, tá? E isso não vai influenciar no nascimento desse bebê saudável ou não, tá? Muito menos dosar ferritina para uma pessoa sem anemia. Então, também está muito na moda dosar ferritina e repor ferro venoso para pessoas gestantes com ferritina baixa. E nós não temos essa evidência na gravidez, isso não existe. A gente vai avaliar a cinética do ferro para pessoas anêmicas realmente, tá? E especialmente pessoas que têm também doenças desabsortivas ou bariátrica. Mas essa também é uma grandíssima picaretagem e todos os dias eu tenho que tirar a vitamina D de alguém. Hoje mesmo eu já precisei tirar e orientar. Para essa paciente eu falei, olha, então já que ela pediu o exame, se você quiser fazer, pode fazer, mas quem vai te prescrever a reposição é ela. Porque eu não vou prescrever, eu não sou obrigada a prescrever o que eu não concordo. Tá? E se me trouxer algum estudo que comprove realmente que é necessário, se algum protocolo ou as diretrizes da Organização Mundial da Saúde se mudar ou se surgir alguma coisa nova falando que é necessário, eu vou fazer. Mas enquanto não acontece isso, não vou, tá? O nosso papel no pré-natal é fazer com que essa gravidez termine de uma forma saudável e que esse bebê nasça saudável e que essa mãe fique saudável, e não é para inventar moda, tá? O meu papel é entregar mãe e bebê saudáveis para casa. Vitamina D, ferritina, ferro venoso sem necessidade não vai mudar o desfecho dessa gravidez, muito pelo contrário, isso vai onerar essa paciente, essa família, que poderiam estar gastando esse dinheiro com outras coisas mais importantes. Então, ou guardando o dinheiro para uma eventual necessidade, tá? Então, eu não faço o que não precisa e não há ninguém que me obrigue a fazer. Junto aí da vitamina D e da ferritina, nós temos o que? Os grandes polivitamínicos, né? Que também são ali, estão batendo de frente com as grandes picaretagens que eu mais odeio. E hoje também eu precisei tirar vários polivitamínicos das pessoas, porque além de não ajudar, eles atrapalham, né? Tem doses ridículas das vitaminas que a gente precisa, são medicações caríssimas, elas não vão suprir as necessidades do que a gente precisa. E aí lá no terceiro trimestre vai vir anemia e aí pode ser que a gente precise repor ferro venoso, porque lá no início passou o Gestan Gold para paciente de R$180, que é só um xixi caro, né? E a gente não usa as medicações que a gente precisa para prevenir complicações na gravidez. A gente não orienta a paciente a controlar o ganho de peso, a fazer uma atividade física de qualidade, a pagar uma nutricionista boa, que vai ensinar ela a comer de verdade, não a encher de suplemento desnecessário. Então, isso é muito mais importante para o desfecho da gravidez do que esses polivitamínicos ridículos. Eu odeio. Todo dia eu recebo representante me dar caminhões de polivitamínicos e isso me dá, assim, desespero. Eu já falo para não levar, não precisa, eu não prescrevo. E é isso, assim, é extremamente difícil, porque a gente é assediado pela indústria farmacêutica todos os dias.
E a gente fala não. Às vezes eles falam, doutora, o meu é melhor. Aí chega o outro daqui a pouco, não, o meu é melhor, é o mais completo. Não, o meu é o mais completo. Então, assim, falar pra eles, não, eu não prescrevo polivitamínico. É uma grande... Eles olham, arregalam o olho assim... Porque é isso, né? Eles querem oferecer jantares pra gente, um monte de coisa, assim, pra te assediar mesmo. Então é muito duro se manter firme no propósito, mas estamos seguindo e lutando mesmo contra isso. Afinal, a suplementação na gravidez é pra gente prevenir coisas que matam. Hemorragia mata, é a principal causa de morte materna no mundo. Então a gente deixa de suplementar o sulfato ferroso baratinho do posto, que tem 40 miligramas de ferro elementar, para passar um polivitamínico que tem 20 miligramas de ferro elementar, que não chega nem ao mínimo do necessário para prevenir anemia. Aí depois quer passar ferro inject, quer passar noripurum venoso para paciente no terceiro trimestre, porque lá atrás não fez o que tinha que fazer. E aí passa essas vitaminas, a paciente falou que recebeu inclusive uma amostra grátis vencida. E a profilaxia para pré-eclâmpsia, que também mata, né? Tá ali empatando no Brasil pré-eclâmpsia e hemorragia pelo primeiro lugar de morte materna. A pessoa não faz a profilaxia para uma pessoa de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Engana a pessoa falando que está fazendo morfológico de primeiro trimestre e sequer faz Doppler de artérias uterinas, sequer faz cálculo de risco para trissomias. Então, super delicado. E os exames na gravidez têm tempo para ser feito. Então, às vezes elas chegam para mim e já perderam o tempo de fazer o exame. E não tem mais como voltar atrás, né? É rezar e eu dizer o que não foi feito e torcer para ficar tudo bem, porque, enfim, né, já passou o tempo de fazer o que tinha que fazer. Outra picaretagem da semana, novamente a trombofilia apareceu, tá? E, enfim, nesse caso foi muito delicado, porque uma pessoa numa gestação extremamente desejada, eu acho muito triste quando as pessoas se utilizam da fragilidade das outras para falar coisas erradas, tá? E uma paciente com uma gestação extremamente desejada, planejada e muito feliz, depois de uma perda gestacional que foi extremamente triste, ela disse que comentou com alguém que ela gosta, que estava gestante, e a pessoa falou, nossa, fala com a sua médica sobre trombofilia, porque eu também tive um aborto e a causa foi trombofilia. Então, assim, isso é muito, muito maldoso, né, da parte das pessoas agir dessa forma para com as outras, especialmente uma pessoa que está gestando. O aborto, né, até 25% das gestações vão terminar em aborto, em uma perda gestacional no primeiro trimestre, ou até 20 semanas é considerado aborto, mas a partir das 12 semanas a gente já considera um aborto tardio, então a gente vai se preocupar com outras coisas, vai realmente investigar de uma forma mais detalhada, mas até 12 semanas... se eu engravidar hoje, eu posso ter um aborto. Isso não significa que eu tenha trombofilia. Tá? A gente tem especificações muito bem definidas para investigar a trombofilia e um aborto não é uma delas. E aí as pessoas preferem indicar a enoxaparina de uma forma desnecessária do que informar para essas pacientes quais são as principais causas de aborto, como hipotireoidismo, diabetes, tanto gestacional quanto prévia, hipertensão, obesidade, né? Então é muito melhor você falar que existe uma medicação que vai fazer um grande milagre do que incentivar essa pessoa a mudar os hábitos de vida, a procurar uma nutricionista, a entrar na academia, a controlar o ganho de peso na gravidez. E isso é uma tremenda maldade, realmente, tá? Já falamos dos diagnósticos de diabetes gestacional. E mais uma vez, né, hoje é o dia mundial, eu acho, aí, da diabetes, e isso é muito importante, né, a gente fala da diabetes gestacional, afinal, nós já até tivemos aqui uma live com uma endocrinologista, minha grande amiga Priscila, e falamos sobre
a importância de diagnosticar e tratar adequadamente o diabetes gestacional e o que isso pode levar futuramente, né? Essa pessoa pode ter um risco cardiovascular, pode não, ela vai ter um risco cardiovascular aumentado e a gente vai precisar rastrear mais essa pessoa para doenças cardiovasculares. E diabetes é muito frequente, muito negligenciada, não só na gravidez, como na vida, né? Não é à toa que nós temos tantas doenças cardiovasculares acontecendo e a gente continua fazendo tudo da mesma forma. E o diagnóstico de diabetes gestacional é feito pela medida única de glicemia de jejum alterada, tá? Fez uma glicemia de jejum no primeiro trimestre, deu maior ou igual a 92, o diagnóstico está fechado. Não existe repetir, não existe pedir hemoglobina glicada, não existe pedir TOTG, não existe. E é isso, às vezes é difícil aceitar o diagnóstico mesmo. Mas especialmente pessoas de alto risco para desenvolver diabetes, pessoas com 35 anos ou mais, pessoas obesas, hipertensas, ou que já tinham uma síndrome metabólica antes de engravidar, como síndrome dos ovários policísticos, por exemplo. A gente não deve negligenciar isso. É difícil receber um diagnóstico, mas a gente precisa agir agressivamente na gravidez. É muito melhor já começar a mudança de hábitos, do estilo de vida, fazer as medidas e não precisar entrar com medicação, com insulina, do que ignorar esse fato e ter uma complicação, uma glicemia alterada lá no segundo trimestre, que a gente vai ter que correr para dar conta do prejuízo. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue controlar com atividade física e alimentação. Então, não há motivos para desesperar, a gente só precisa mesmo fazer o que tem que ser feito. Sobre profilaxia, o que você acha de ômega, magnésio e essas suplementações? Odeio, eu odeio. Você perguntou o que eu acho, eu odeio. A gente não tem evidência de usar isso na gravidez, tá? Não vai reduzir os desfechos. O ômega 3 até que tem algum estudo, mas assim, não tem fortes evidências. A pessoa já tem que tomar 4 comprimidos de cálcio por dia, tem que tomar sulfato ferroso, ácido fólico, porque isso sim a gente tem evidências fortes de que vão prevenir graves complicações, do que tomar aí suplementos que nós não temos evidência sobre isso. Além de ser caro e onerar a paciente que poderia gastar esse dinheiro com outra coisa mais importante que vai mudar o desfecho da gravidez, a gente tá deixando tudo mais difícil. Às vezes ela deixa de tomar o sulfato ferroso, que é um comprimido, para tomar outras suplementações que não vão mudar o desfecho da gravidez dela. Então é muito importante a gente elencar as prioridades. E ômega 3 e magnésio e o resto não é prioridade para a gravidez, tá? Isso a gente está falando da população geral, nós não estamos falando de pessoas com doenças desabsortivas, certo? Hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. Pediram ontem também para eu falar da versão cefálica externa. Eu fiz uma versão cefálica externa terça-feira no meu último plantão. E essa também é uma grande picaretagem, né? As pessoas amedrontam as pacientes, falam que não, porque o bebê pélvico parece que ele é um ET, né? Que ele não pode, é uma aberração da natureza e que tem que tirar esse bebê logo porque ele vai causar um grande problema. E a estudante de medicina Isadora, que disse que vai fazer pediatria, mas eu vou puxar ela para GO, falou que a versão foi linda, ela nunca tinha visto uma versão cefálica externa, né, Isa? E foi super linda mesmo. A gente deveria ter filmado, mas na correria do plantão eu nem lembrei disso. A gente tinha um caso muito grave que a gente estava acompanhando, então foi super rápida a versão e a gente já voltou para o que era a prioridade no momento. E muitas pessoas falam que é perigoso, que vai matar o bebê, que qualquer coisa trágica vai acontecer e que o pélvico, a cabeça vai ficar grudada, que vai morrer no parto, que, enfim, as pessoas só falam tragédias para amedrontar as mulheres e é muito difícil a gente convencê-las do contrário. O pélvico é uma variação da normalidade. Em alguns países, inclusive, eles não fazem inversão, eles assistem parto pélvico como parto cefálico e tá tudo bem.
Mas em alguns outros países eles sugerem realmente a versão cefálica externa, porque são poucos os profissionais que têm expertise em acompanhar o parto pélvico. E no Brasil, a Febrasgo lançou esse ano um posicionamento falando que para todas as mulheres que o bebê está pélvico com 37 semanas, a gente deve oferecer a versão cefálica externa para ela, para que ela tenha uma chance maior de ter um parto vaginal. Afinal, se ela chega com um bebê pélvico num plantão, ela é tida como uma grande emergência, porque o bebê pélvico não pode nascer pela vagina. Então, ela vai ser levada para cesárea de emergência naquela loucura e esquecendo, né, de todas aquelas complicações que uma cesárea de emergência tem. Então, isso acontece todos os dias. Eu já ouvi casos de bebê que chegou com o pé para fora e a pessoa preferiu puxar o menino pelo corte na barriga. Não sei como, tá? E não sei como essa pessoa saiu da cirurgia, não faço a menor noção disso. Mas isso é muito sério, é uma limitação técnica muito grande realmente. E todo mundo precisa saber atender parto pélvico, porque emergências, partos pélvicos emergenciais podem acontecer. O bebê pode chegar com o pé para fora mesmo. E a gente tem que saber assistir, tá? Então eu ofereci a versão, ela aceitou, virou super lindo, super rapidinho, ela só precisou de uma leve ajuda. E claro, né, com todas as desconfianças, tudo com o medo de que todo mundo já falou na cabeça. Então, eu fico muito feliz pela confiança. E ela falou aqui, confio total nessa maravilhosa, tanto para VCE quanto para assistir parto pélvico. Eu fiquei muito feliz realmente com a confiança, porque Camila ouviu muitas e muitas e muitas coisas, assim como toda mulher grávida, e ela realmente confiou e entregou e foi tudo lindo, deu tudo certo. E já já Maria nasce, vai estar aqui com a gente. Isadora falou que foi tanta emoção que ela também nem lembrou de filmar. Pois é isso, obstetrícia é emoção mesmo, mas é emoção com razão, né? A gente precisa ser racional antes de tudo e fazer o que as melhores evidências nos permitem. E não é porque você não sabe fazer que isso não existe e que você não tenha que aprender a fazer. E também não é por causa disso que você vai colocar terror na paciente, tá? Eu, por exemplo, optei por não fazer ultrassom no meu consultório. E tá tudo bem, eu encaminho para pessoas que eu confio. Infelizmente, temos também muitas picaretagens nos ultrassons e eu preciso pedir para repetir muitos deles. Mas eu não faço ultrassom, assim como eu não faço esteroscopia, assim como eu não faço algumas outras coisas, e tá tudo bem, é uma limitação minha, eu não quero fazer, não tem como fazer tudo. Mas eu jamais vou falar para a pessoa que ela não deve fazer, que é um exame muito arriscado, perigoso, e colocar um terror na pessoa, né? Então, não existe isso, a gente precisa acolher e orientar com muito cuidado, tá? Então é isso, eu vou encerrar hoje. Bel falou que não filmou porque ela não tava lá. Pois é, senão você tinha lembrado. Mas foi muito legal mesmo, foi linda. E é isso, gente, muito obrigada pela companhia, pela participação, por terem mandado lá no direct tanto as picaretagens quanto as perguntas, as dúvidas de vocês. E profissionais, estamos aí, tá? Para discutir os casos, para ajudar. Então, essa pessoa que perguntou da Epísio mesmo, que é uma pessoa que realmente quer aprender a fazer o certo, mesmo tendo aprendido errado na faculdade. Então, é isso que a gente precisa, de pessoas humildes, o suficiente para assumir as suas limitações e mudar e atualizar e fazer diferente, né? Afinal, a gente precisa disso, é nossa obrigação. Tá? Então, não há nenhum problema. E eu não tenho problema nenhum em explicar, eu não bato em ninguém, como a pessoa que perguntou. E eu acho ótimo, inclusive, quando isso acontece, tá? Então, obrigada pela companhia. Até semana que vem. Eu vou dar um recado nos stories depois daqui da live. E é isso. Bom fim de semana, bom feriado. Se quiserem que eu fale sobre algum tema, se quiserem dar alguma sugestão, perguntar alguma coisa, mandar aí alguma
alguma picaretagem que você acha pra gente falar, pode mandar. Eu vou compartilhar também um relato que eu recebi ontem à noite e eu não tive tempo para compartilhar, mas um relato super legal, super emocionante. E essa pessoa também foi muito forte para seguir o que ela queria. Ela teve o parto dos sonhos dela, ela me procurou porque estava super angustiada, que estava grávida de gêmeos, com hipertensão, já tinha tido um parto normal anterior e falaram para ela que ela tinha que agendar a cesárea e ela queria muito parir. Ela foi internada com a pressão alta e falaram que iam fazer a cesárea dela. Ela entrou em trabalho de parto e em poucas horas nasceu a primeira e logo depois nasceu a segunda pélvica e ela ficou extremamente feliz. E é isso, às vezes a gente tem que lutar mesmo pelo básico, né? Mas vamos seguir lutando. A gente tá no nosso direito, a gente tá fazendo certo, não tá? Nossa, mas você arriscou a vida das suas filhas. Não, ela arriscaria se ela fosse para uma cesárea com a pressão alta. Então, isso sim é arriscar, tá certo? Então, muito obrigada, boa noite e até mais. Semana que vem falaremos novamente aqui, quarta e quinta-feira, tá bom? Beijo!